A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez. Irmão, vamos fazer a leitura aqui, irmão. Romanos 9, capítulo 9, né? Versículo 17. Para que os irmãos venham entender o que eu vou falar para os irmãos. Né? Porque tem que ler para que venham entender. Está bem escrito assim. Porque diz as Escrituras, a Faraó, para isto mesmo te levantei, para que em ti mostre o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmão, quando eu falo que a salvação não é para todos, não é para todos. Jesus trouxe a salvação para todos, né? Ele deu para todos, mas nem todos vai ser salvo, porque é o que eu sempre falo nas pregações. Tem um filho da perdição e tem um filho da salvação. O da perdição, de maneira nenhuma, ele vai ser salvo. Nem adianta orar para ele. Muitos pastores falam, todos vão ser salvos. Nem todos, irmão. Porque, olha, Faraó, ele foi levantado para Deus ser glorificado, para que o povo de Israel, naquele tempo, ele sofria na mão de Faraó, e eles não estavam crendo mais em Deus, eles não criam mais em Deus, eles falavam, por quê? Nós estamos sofrendo aqui, por que Deus nos abandonou? Se Deus existe, por que nós estamos sofrendo? Então, Deus levantou Faraó para mostrar ao povo de Israel o poder e a glória dele, e que ele peleja pelo povo, para que ele seja glorificado em Faraó. Moisés fez vários sinais ali e o Faraó endurecia o coração. Deus permitia que ele endurecia o coração para que Deus, não era o tempo, Deus queria mostrar mais poder. E usava Faraó para ser glorificado. Nem todos vão ser salvos. Judas também foi levantado. Muitos pastores falam assim, se Judas tivesse se arrependido, ele tinha sido salvo. Não, não ia. Ele era destinado à perdição. O que é destinado à perdição, para ele não há arrependimento. Está escrito que ele vai passar por aquilo e o rei que é Deus não revoga a sua assinatura. Muitos pastores falam, muitos pastores mesmo de seminário aí, que não tem entendimento de nada, fala na letra, mas tem que ter no Espírito. É o Espírito Santo que revela. Então, eles falam que Judas se arrependeu. Não, o próprio Jesus falou, quando estava na mesa ali partindo um pão, tem um no meio de vós que é o diabo, que é o filho do diabo. Então, de maneira nenhuma, o diabo pode ser salvo. O próprio Jesus falou ali, quando ele estava na mesa, um que mete a mão no pão. O discípulo perguntou, quem é? É um que mete a mão no pão, que está entre vós. Então, Judas foi levantado para Jesus ser glorificado na vida dele. Então, quando eu chego a falar que nem todos vão receber a salvação, que tem um filho da perdição e tem um filho da salvação. Como Jesus veio em carne e osso, 100% Deus e 100% homem, assim também é o filho do diabo. Ele vem 100% Satanás e 100% carne. Aí a pessoa fala, mas se nós orar, Deus muda. Não muda, irmão, porque está escrito. Deus já enviou, a palavra de Deus, ela se cumpre. Está escrito. Porque eu sempre falo, tem um filho da perdição e tem um filho da salvação. Por da perdição não ora, porque se você está lançando pelola aos porcos, você está lançando oração em vão, ele não vai ser salvo. A salvação de Jesus trouxe para todo, mas nem todo vai ser salvo. Porque tem um filho de Deus e tem um filho do diabo, habitando na terra também. Para isso ele atenta o servo de Deus, é por isso que ele traz o filho dele para tentar o povo de Deus. Mas não tem filho do diabo? Tem. Qual é o filho do diabo? Ele não manifestou ainda. Muitos pastores falam que vai ser, então ora para o anticristo, ele que é o filho do diabo. Ele não manifestou ainda, então se você começar a orar agora para ele, Deus vai mudar? Não, irmão, está designado para a perdição. De maneira nenhuma vocês vão orar, a igreja toda vai orar que não vai acontecer nada. Ele veio destinado para a perdição, não para a salvação. Então não é a nossa oração que vai mudar. O que vai mudar, não muda. O que vai cumprir é o que está escrito. O rei não revoga o seu decreto, ele não muda. E quem é o rei do rei? É o Senhor da glória, é o rei da glória. O que eu quero explicar para os irmãos aqui, que muitos pastores não têm tempo para explicar isso. Eles só têm tempo para roubar a igreja. Eu não tenho medo de falar. Eu fui levantado para isso. Se preocupa com dízimo, com oferta, que dízimo é abolido.
Só está no Velho Testamento, Malaquias 3,10. Jesus nunca pediu. Eu quero ver um pastor me mostrar que Jesus foi dizimista. Então, deixando isso para lá, que isso é coisa de mercenário. O que acontece? A salvação não é para todos. O anticristo foi levantado para a glorificação de Jesus também, de Deus, para ajudar a chegar o evangelho aos quatro cantos da terra. Nem todos, irmão. Aqui, muitas das vezes, a pessoa é incrédula, como o povo de Israel era incrédulo. Eles não acreditavam nos sinais de Moisés. Então foi preciso Deus levantar Faraó para não a salvação, mas para Deus ser glorificado no meio daquele povo, para aquele povo acreditasse que Deus estava pelejando por ele. E assim foi Judas, andou com Jesus, comeu com Jesus e traiu Jesus. Assim é nos dias de hoje. Muitos pastores Judas anda com você, come as suas ofertas, come contigo, conversa contigo, alisa suas costas, diz que te ama e te trai. É aquele ditado que o mundo sempre fala e é verdade. A mesma mão que acaricia é a mesma mão que tira a vida, né? Judas muitas das vezes acariciava, né? Às vezes botava até a mão em Jesus, dizia até que amava Jesus, mas é o que eu sempre falo, a mesma mão que acaricia é que tira a vida. Palavras falsas, irmão, o que tem dentro da congregação. A congregação hoje está cheia de Judas, está cheia de anticristo, está cheia de Faraó, está cheia de Jezabel, que é essas mulheres andando de qualquer maneira, está cheia de Acabe, matando os obreiros de Deus com palavras, com gestos, com ódio. Então, meus irmãos, a salvação não é para todos. Você está dentro da igreja, consagrando a sua vida, andando em santidade, andando na doutrina, e eis como não consegue andar na doutrina e obedecer a Deus, que são filhos do demônio, é designado para a perdição, para tentar o povo de Deus dentro da igreja, eles te perseguem. São espíritos de Judas. Está dentro das igrejas, como o espírito de Jezabel, matando as pessoas espiritualmente, querendo crucificar os irmãos igual ele crucificou a Cristo. Espírito maligno de Judas. Irmão, nós temos que ter cuidado, a salvação não é para todos. Nem todos dentro da igreja que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, o próprio Jesus falou. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor. Muitos honram a Deus de lábios falsos, mas o coração está longe de Deus. E só quem conhece o nosso coração é Deus. Ele sabe quem serve a Ele de coração, em sinceridade ou não. Então, meus irmãos, muitos obreiros dentro da igreja, ali se tiver, vamos supor, 1000 obreiros, 10 ou 3 é o que vai ser salvo. Porque os outros é só para perturbar, só para atormentar, para perseguir. Aquilo ali são exércitos de Faraó perseguindo o povo de Deus. Irmão. O exército de Faraó era numeroso. Mas hoje tem um mais forte do que Moisés dentro da igreja para te dar força, para te guiar. Mais forte do que Moisés, que era líder de Deus, que Deus levantou para liderar aquele povo. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus, que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu rogarei para que o Pai envie o Consolador. Não deixarei vós órfãos, que é o Espírito Santo de Deus. Que no passado foi Moisés que guiou o povo, agora no presente é o Espírito Santo de Deus, mais forte do que Moisés, muito mais santo do que Moisés. Então, irmão, esse é o nosso guia de hoje. Mas Faraó está dentro da igreja com seu exército, que é os demônios, esses crentes que andam e fazem a vontade de Satanás, que andam na vaidade, que não anda na doutrina, que não obedece à santidade, que a qual eles não verá Deus, porque eles não estão em santidade, mas aquele que está em santidade, eles querem roubar a sua vinha. Qual é a sua vinha? Aquela que Nabote perdeu, que Acabe roubou mais Jezabel. Hoje Acabe e Jezabel está dentro da igreja. Essas mulheres Jezabel que andam com pintura são tudo doutrinas de Jezabel. E qual é a sua vinha? A nossa vinha nos dias de hoje é a vida eterna. Então ele quer roubar
a morada eterna que Deus fez para você em Deus da fundação do mundo. Então tem que ter cuidado com Faraó, com Jezabel, com Acabe e com o anticristo. Que ele não manifestou ainda não, mas ele está tentando dentro da igreja. Então, meus irmãos, nem todos vão ser salvos. Um veio para tentar o povo de Deus, mas aquele que vai ser salvo de maneira nenhuma, esses anticristos vão roubar. Então, meus irmãos, entenda bem uma coisa, a salvação não é para todos, mas Jesus deu para todos, mas nem todo vai ser salvo. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém?